Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo inteiro neste exato momento pela internet. O link é tvrba.com.br ao vivo. Nós temos telespectadores no mundo inteiro, eu cito todo domingo, do Canadá até a África, Luanda, da Noruega até os Estados Unidos, do Amapá ao Rio Grande do Sul. Então, no Brasil todo e no mundo todo, nós temos audiência. Daqui a pouco chegam os WhatsApps comentando o programa. O nosso programa tem o apoio do Sion, do Centro Integrado de Oncologia, referência em oncologia na região norte, da Neurogênesis, a referência em neurologia, neurocirurgia, neurointervenção, aqui de Belém, capitaneada pelo professor Dr. Éric Pascoal, e o Shopping da Saúde, que tem tudo que você precisa em termos de saúde, né? Todo o material, tudo que você precisa para a cama, leito hospitalar, tem oxímetro, tem aparelho de pressão. Quando você bate, tudo tem que usar muleta, essas coisas, andador, tudo tem no Shopping da Saúde. E a da Macedo Hospitalar, que simplesmente equipa todos os hospitais da nossa região. A nossa convidada de hoje é muito especial. É a professora, doutora Vanessa Tavares Pereira. É médica, professora da UEPA de pediatria, e uma das nossas autoridades em pediatria e imunologia aqui da nossa região. Tem mestrado na USP, está terminando doutorado na USP também, e vai nos falar sobre as crianças, as vacinas, neste momento de pandemia. Vanessa, você que mexe a vida toda da tua formação com pediatria e com imunologia, com vacinas, com essa coisa toda, o mundo hoje, a palavra mais comum é vacina. 90% do mundo quer vacinar, ainda tem os negativistas. Tem um amigo meu, eu não vou nem comentar agora, que é para não chamar a atenção, mas a palavra é vacina. Vacina sim, todo mundo vacinando. Explica para a gente por que precisa tanto de vacinação. Por que as crianças todas têm que ser vacinadas e por que nós precisamos agora tomar a vacina. E obrigado por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É uma pergunta extremamente importante diante de toda essa pandemia que nós estamos enfrentando e vivendo. Para começar, nós precisamos entender o que acontece quando a criança nasce. Até por volta dos 6 meses de vida, todos os anticorpos, ou seja, os anticorpos são os soldados de defesa do organismo. Esses anticorpos, eles são maternos, passados através da mãe, principalmente quando a criança é amamentada. Nós temos a passagem de anticorpos via leite materno. Esses anticorpos maternos, eles protegem a criança nos seus primeiros 6 meses de vida. E aí, quando chega por volta do 6º mês, esses anticorpos, esses soldados, eles vão caindo gradualmente. E o sistema imunológico do próprio bebê começa, então, a sua produção de anticorpos. Porém, essa produção desses soldados, ela não acontece do dia para a noite. Ela vai acontecendo gradualmente, principalmente de acordo com o que a criança é exposta. Por isso que nós costumamos falar que as crianças precisam ser expostas
há uma variedade para permitir que o sistema imunológico, então, produza esses soldados de uma forma mais eficaz e mais específica. A importância da vacinação, ela entra justamente aí. Por isso que o bebê tem a sua primeira vacina logo ao nascer, e aí completa todo o seu calendário básico de imunização aí no primeiro, no segundo ano de vida, de uma forma mais regular, ou seja, a primeira dose, depois tem a segunda dose, o reforço. A criança, o bebê até 2 anos, ele tem um rico, né, componente aí do calendário vacinal. Ela tem que estar fazendo vacina praticamente a cada 3 meses. Por quê? Ela precisa, além da exposição ao ambiente, precisa esse sistema imunológico ser incentivado, ser ativado pela forma da vacinação. Porque nós temos algumas formas de estimular essa nossa fábrica de anticorpos, que é o nosso sistema imunológico. Uma delas, por exemplo, é pelo parto normal, que a criança é, então, apresentada a uma série de micro-organismos ali através do canal de parto, que vão fazer com que ela desenvolva e ative o seu sistema imunológico produzindo anticorpos. Ou, então, por um meio um pouco mais artificial, que seria o meio da vacinação, aonde nós temos a presença de anticorpos vivos ou atenuados para promover, para estimular esse sistema imunológico do próprio organismo a que ele prolifere, a que ele produza anticorpos mais específicos a depender do tipo de vacina que está sendo realizada e a depender do tipo de doença que nós queremos proteger. Por isso que é importante, nós precisamos aprender, né? O nosso sistema imunológico, na realidade, precisa aprender. E aí nós precisamos ensinar esse sistema imunológico a essa produção e estimular essa produção de anticorpos. Por isso que a vacinação é importantíssima. Certo. Um dia desses eu te vi na TV e foi difícil de reconhecer porque tu estava de máscara. Agora não, porque tu está na tua casa e eu estou na minha. Apesar de que a máscara está à mão, ó, à mão. Sim, importante. A máscara está à mão. Então, eu te vi na TV, no programa da TV Liberal, lá de manhã cedo, e tu estavas falando que criança tem que ter uma proteína, uma relação com sujeira para ganhar anticorpos. Todo mundo fala isso na família. É real isso? Isso é real, né? Nós, e aí eu como alergista, tenho visto, e a comunidade científica está toda aí mostrando um aumento da prevalência das alergias e um aumento da persistência e dos casos mais graves. Mas por quê? Nós passamos aí por um momento de muita higienização dessa criança, ou seja, ela já nasce no meio estéril, de um parto geralmente cesariano, ela vai para casa, onde todo cuidado é feito. Essa criança muitas vezes não é estimulada a ter o contato, então a pegar o sol no iniciozinho da manhã, a ter contato com a natureza, e ela vai crescendo nesse meio cada vez mais higiênico, vamos dizer assim. Então, isso faz com que o sistema imunológico desta criança não seja apresentado, não seja estimulado a produzir anticorpos de defesa. Porque nós temos anticorpos específico para vírus, anticorpos específicos para bactérias, anticorpos específicos para fungos, mas para isso, esse sistema imunológico ele precisa estar em contato. E aí ele precisa estar em contato com a proteína S da sujeira. Ou seja, tem que levar essa criança para um parque, para uma praça, para mexer na terra, na areia, na lama, muitas vezes, né? Em ambientes abertos. É claro que não significa dizer que nós não vamos fazer uma higienização depois que essa criança brincar, mas essa criança precisa, sim, deste contato. Por isso que, antigamente, nós não tínhamos tantas crianças alérgicas, tanta atopia aí, porque a criança andava descalço, ia para a fazenda, sempre tinha alguém aí, uma casa e um quintal de vó.
né? Agora você falando me deu saudade da minha infância. Quando chovia, a gente ia jogar bola na rua na chuva e na lama, né? Depois, Isso é impagável, é né? impagável. Depois, como dizia uma tia-avó, tinha que escaldar a criança de tanto sujo, mas era tão legal, era tão legal. Eu lembro, um dia desses eu passei, a minha infância foi em Macapá, e naquela época Aham. não tinha nem asfalto na cidade, então a gente jogava bola na rua, na terra. Mas quando eu vim morar em Belém, eu morava na Cesárea Alvim, ali próximo da Cata, hoje vai virar um supermercado agora, e naquela época tinha um campo de futebol de terra ali, bem próximo de onde eu morava, que era maravilhoso. E eu estudava no Colégio do Carmo também, que também a aula de educação física era uma farra, porque era no campo de futebol. E todos nós, né? Todos nós. Isso deu uma saudade, você me fez relembrar agora a infância da Que proteína bom, S. que Sujeira. bom. E isso. Além do que, Uhum. desculpe, mas Pode assim, falar. além do que estimula uma memória afetiva, né? E Uhum. isso para o sistema imunológico também é muito bom, esse bem-estar geral do organismo, para que o sistema imunológico ele precisa ser muito bem orquestrado para que ele funcione de uma forma efetiva. Que legal, que legal. Ainda tem mais. E a minha geração toda, como não tinha televisão o dia todo, né? Nós éramos escoteiros, aquela coisa toda, participava, tínhamos uma relação com a natureza muito grande, que hoje eu fico difícil, até porque o escotismo acabou no mundo, né? Praticamente não tem. Um dia desses eu vi um filme com escoteiros, até achei estranho, mas a relação da gente com a natureza era muito grande, e isso era maravilhoso. Agora me fala uma coisa, Vanessa, nessa fase de vacina, a vacina da Covid, a vacinação das crianças está normal? E a vacinação contra a gripe, essas coisas todas estão normais? A vacinação ela está acontecendo de uma forma normal. O que nós estamos vendo é que, pela pandemia, pela situação do lockdown, muitas mães não levaram as crianças para vacinar. Então, tem uma boa parte que está com seu calendário atrasado. E é importantíssimo com que esse calendário seja regularizado. Agora nós entramos na campanha da influenza, né, da gripe. Então é importante que essas crianças sejam levadas para serem vacinadas, porque realmente nós estamos vendo uma ocorrência de uma diminuição da vacinação, mas justamente por conta dessa logística toda para levar a criança até vacinar. Mas não tenho medo, é importante que essa criança seja vacinada. Uhum. Então, pessoal, a vacinação das crianças continua normal, é só para lembrar, tá? Porque agora eu quero começar a falar contigo a respeito da pandemia. E a minha preocupação é que nesta semana eu tenho 2 netos pequenos e alguém ligou para minha esposa e falou: cuidado com os netos, porque agora a, a, a pandemia está chegando nas crianças. Eu queria saber se isso é real. Mas como o nosso tempo acabou no primeiro bloco, a gente vai continuar isso no segundo bloco. Então, a pergunta é essa: tem risco para as crianças a pandemia do coronavírus? Agora a gente volta já já para você falar disso. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Vanessa, a pergunta que ficou no ar é: a preocupação do coronavírus nas crianças é real? Eu tenho que me preocupar mesmo? A preocupação do coronavírus nas crianças é real. Nós, de fato, vemos as crianças sendo muitas vezes acometidas e contaminadas, mas, graças a Deus, a grande maioria das crianças evoluem de uma forma muito boa e muitas das vezes até assintomática ou com sintomas bem brandos, bem leves, que variam de uma dor abdominal, diarreia, alguns nos primeiros dias, 2, 3 dias de febre. Muito raramente nós vemos o acometimento pulmonar da Covid-19 nas crianças. Existem algumas descrições, nós temos visto, mas, de fato, não é o mais comum. Nós precisamos nos preocupar e ficar alertas, porque, uma vez elas contaminadas, pode, então, contaminar o avô, a avó, alguém da família que seja do grupo de risco. Então, nós precisamos estar atento não só pela criança em si, mas em torno do contexto que aquela criança vive, qual é o meio ambiente que aquela criança está inserida, para, assim, nós podermos fazer as nossas orientações com relação ao tratamento e com relação a se a gente vai separar ou não daquela casa e daquele ambiente. Outra coisa, então, mas mesmo assim, deixa eu continuar com a pergunta. Tem criança que complicou por causa do coronavírus? Existem algumas crianças que complicaram por coronavírus, mas isso realmente é muito raro. Se nós formos colocar para um hospital de referência, é claro que esse número vai aumentar, porque nós estamos visualizando apenas aquele hospital de referência que recebe todo o estado, né? Mas existem essas crianças, geralmente tem alguma comorbidade associada, alguma doença crônica mais aí instalada, e que pode levar a essa complicação. Mas a grande maioria evolui de forma tranquila. Tranquila. Leve, Leve. Vanessa, uma pergunta muito comum é essa relação entre vacinas. Quanto tempo eu posso tomar uma vacina e posso tomar outra vacina? E principalmente agora, por exemplo, quem tem que tomar vacina para gripe e para o coronavírus, precisa ter um espaço de tempo entre elas? Excelente pergunta, muito frequente na nossa prática clínica. Exatamente, precisa. Nós precisamos de, em média, 14 dias de uma vacina para outra. Então, se você for vacinar primeiro para a influenza, vacine para a vacinação da gripe e depois de 14 dias você já está habilitado a fazer a vacinação para o coronavírus. Então, o que vier primeiro, a que tiver acessível mais rápido, você pode fazer. Mas tem que respeitar aí um tempo de 14 dias entre uma vacina e outra. Certo. 14 dias é bom todo mundo saber, porque todo mundo pergunta isso. 2 semanas, 14 dias. Agora, a outra pergunta dos homens, muito comum dos homens, é: quanto tempo eu tenho que tomar a vacina do coronavírus
e eu posso beber uma cerveja, beber um vinho. Aí vem eu complemento a pergunta. Não é eu quero falar o seguinte: quanto tempo da vacina do coronavírus, mas quanto tempo das outras vacinas que a gente toma você pode beber? Essa é uma pergunta, porque, olha, antigamente todo mundo ia viajar, quando ia viagem para fora do país, tinha que tomar a vacina da febre amarela. Ninguém perguntava se no outro dia podia beber. Agora tem essa preocupação. Quanto tempo pode tomar uma cerveja, pode tomar um vinho? Isso é uma preocupação real e que leva a gente até falar sobre a eficácia da vacinação. Porque vai depender, tem muitos estudos agora saindo sobre isso, que alguns relatam, inclusive, que o melhor horário para a vacinação seria pela manhã, porque você ativa o sistema imunológico de uma forma melhor. A pessoa, né, não só a criança como o adulto, tem que ter um bom sono na noite anterior e nas noites seguintes da vacinação, e o uso de álcool. Não tem nada que contraindique absoluto, você não pode fazer uso. Mas as pesquisas nos mostram que se você tem uma qualidade de vida, que você não faça coisas estressantes. E o álcool, ele, querendo ou não, dependendo aí, né, da quantidade, da dose, ele pode atuar como imunossupressor. E atuando como imunossupressor, eu vou ser vacinado, mas eu não vou estar ativando esse sistema imunológico na sua forma máxima, na sua melhor forma. Ou seja, como a avó da gente falava, corta o efeito, né? Seria mais ou menos Você isso, bebeu, né? Ou faz um efeito não tão potente, não tão na sua capacidade máxima. Seria mais ou menos isso mesmo. Então, não dá para nós dizer, então, não é para beber, mas as recomendações falam, tenha para você ter uma vacinação eficaz, boa, com ativação máxima daquele sistema imunológico, é ter uma boa qualidade de vida, é praticar atividades físicas, é dormir muito bem antes da vacinação e nos próximos dias que se seguem a vacinação, e não fazer uso de substâncias que fazem com que o sistema imunológico imunodeprima, como álcool, como corticoides orais ou injetáveis em grande quantidade. Isso tudo vai promover aí uma vacinação mais eficaz. Certo. Que bom que você fez um comentário. Agora, uma pergunta de... Hoje, todo mundo, você liga a televisão, tem 300 propagandas para você tomar alho, própolis, qualquer coisa, para aumentar o teu sistema imunológico. Vanessa, você que é da área específica, existe aumento de sistema imunológico? Tem alguma coisa que eu possa... Você citou que, quando criança, o ideal para criar um sistema imunológico de qualidade é deixar as crianças brincarem como elas devem, no quintal, e com tudo, tomando banho de chuva e tudo mais. Mas, hoje, por causa da história do coronavírus, todo mundo fala, tome isso, tome aquilo que melhora, que aumenta. Existe remédio para isso? Ou é melhor a alimentação e dormir bem? Existe um conjunto de fatores. Responsabilizar um único remédio para aumentar o sistema imunológico não é muito prudente nem inteligente. Então, nós precisamos, para aumentar, turbinar esse nosso sistema imunológico, ter o quê? Um conjunto de fatores. Eu falo que é como se fosse um quebra-cabeça. Tem que ter várias peças para poder encaixar essas peças e aí sim promover um sistema imunológico para ele ficar na sua potência máxima e conseguir debelar as infecções, né? Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, complementar até os 2 anos, alimentação rica e variada. E aí nós temos uma equipe grande de nutricionistas, né, que promovem isso de uma forma boa, com alimentos variados, frutas, verduras,
Nós temos aqueles alimentos, sim, o alho, ele tem, inclusive, alguns relatos de literatura que falam sobre os seus benefícios no sistema imunológico. Inclusive, aqui eu abro um parêntese, meu pai, de 80 anos, teve Covid, é médico, ficou ao longo do ano inteiro trabalhando, veio ter Covid no início do ano e evoluiu, quer dizer, ele tem aí um fator de risco, que é a idade, e ele não evoluiu com complicação. E ele é o maior comedor de alho que vocês podem imaginar. Ele tem esse hábito, né? Mas será que foi só o alho que protegeu? Talvez ele possa ter tido uma grande contribuição, mas também tem um histórico de atividades físicas regulares, de uma boa alimentação, do sono preservado. Então, esse conjunto de fatores é que vão fazer com que as peças se encaixem e que a gente possa ter um sistema imunológico realmente atuante. Que bom, que bom, que bom. Ainda bem. Ou seja, alimentação, boa qualidade de vida. Basicamente, isso é o importante. Agora, me fala uma coisa, Vanessa. Eu tenho 2 minutos para terminar o programa, então eu vou te dar considerações finais, tá? Do que é importante, tá? Eu queria mandar um abraço, eu não vou aguentar, para o teu marido, que eu estou vendo lá no quadro, tá? Thiago Pereira, cirurgião infantil de primeira grandeza. E eu quero que você dedique o programa para alguém. Tem tempo. Então tá, você tem 2 minutos para isso. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo seu convite, de nós estarmos aqui falando sobre um assunto tão atual, de extrema importância, quando nós vemos, infelizmente, um aumento, né, de um grupo disseminando informações não verdadeiras sobre a não vacinação, para você não vacinar, não só as crianças, como os adultos. E nós precisamos, nesse mundo de hoje, passar informação de qualidade, informação séria, baseada em evidências e na nossa ciência, que está sendo tão discutida nesse último ano. Então, muito obrigada. Eu dedico esse programa, eu seria leviana se tivesse dedicado só a uma pessoa, mas tem uma pessoa que, em especial, que eu quero abrir essa dedicação, que é o meu pai. Meu pai é médico e é a minha maior fonte de inspiração, e eu tenho que agradecer a ele se eu consigo, de uma certa forma, exercer uma medicina humana e uma docência com amor. Foi com ele que eu aprendi. E aprendi a ser uma grande guerreira, porque mesmo diante dessa pandemia toda, quando eu cheguei com ele, e pelo medo como filha, né, de dizer, não vá trabalhar, e ele falou, você está querendo que eu pare justamente quando a guerra está acontecendo? Eu fiz um juramento, e esse juramento eu tenho que exercê-lo. E foi aí que eu entendi que, na realidade, ele não era só meu pai, né? Ele é de toda a comunidade que tem o benefício e o prazer de ser atendido por ele ou de ter sido aluno dele. Então, eu só tenho a minha gratidão ao meu pai. Ao meu esposo, que sempre apoiou, que sempre me dedicou e dedicou tudo que ele pode para poder tornar real os nossos cursos, os nossos congressos. Então, todo esse apoio, esse incentivo é extremamente importante. A minha mãe, que é uma grande guerreira, que sempre esteve, eu sempre digo que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, então, para o meu pai executar todas as tarefas que ele conseguia, foi graças à minha mãe, e ao meu filho Rafael, que me ensinou e me ensina tanto, me ensina o dom da maternidade, me ensina que maternidade a gente precisa estudar também sobre ela para poder se desenvolver melhor como pessoa, para poder incentivar e inspirar com que essa nova geração consiga seguir por o caminho do bem. Meu coração é só gratidão. Muito obrigada. Ok. A Vanessa não falou o nome do pai dela. Professor Geraldo Pereira. Professor Geraldo Pereira. Na história,
um dos melhores, eu não vou falar o melhor porque existiram outros, mas um dos melhores professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Eu sinto orgulho de ter sido aluno dele, nosso professor de anatomia. No primeiro ano, você sentia que valia a pena ter entrado na universidade quando você era aluno do professor Geraldo Pereira. E tudo que ela falou aí é real, porque o professor Geraldo, simplesmente, pessoal, ele foi homenageado nas colações de grau de todos os anos em que ele foi professor. Imagina, tá? A Faculdade de Medicina deve ter uns 300 e poucos professores. Eternamente, o professor Geraldo foi considerado a nossa referência humanística, humanitária, de didática, de tudo. Eu sinto orgulho de ter sido aluno dele, tá? De ser amigo dele. Eu sinto orgulho quando ele me trata por Eduardo. Me sinto em enlevo de ter sido um aluno que também marcou. Puxa, Vanessa, obrigado. Obrigado a você, obrigado à família de vocês. Muito obrigado mesmo. Pessoal, uma semana iluminada para todo mundo. Tome vacina, pelo amor de Deus, porque esse é o pior momento para adoecer. Não brinque, não brinque, não brinque, tá? Uma semana iluminada para todos e nos vemos no próximo domingo. Esse programa daqui a pouco vai estar no YouTube, Instituto Eduardo Costa Vídeos. Está lá. Um abraço para todo mundo. Tchau, Vanessa, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, um beijo grande. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.